Estamos vivendo algo que poucos realmente entenderam. Não é só que o mundo está mudando, é que ele está mudando numa velocidade que o ser humano nunca enfrentou antes. E o mais assustador, a gente ainda nem começou a acelerar. O que vem nos próximos 5 anos pode ser mais transformador do que tudo que já vivemos nos últimos 100, 1000, talvez desde que pisamos nesse planeta. Inteligência artificial, robótica, nanotecnologia, tudo isso está quebrando estruturas que pareciam sólidas. Empregos vão desaparecer, modelos antigos de vida vão ruir. E isso não é teoria da conspiração. A pergunta é, como é que a gente se prepara para um futuro onde nada é garantido? Eu sei, essa sensação de instabilidade dá medo. É como se estivéssemos em um trem desgovernado, sem saber qual a próxima estação. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou a minha vida. Não é o caos lá fora que define o seu destino. É o que você faz aqui dentro! E tudo começa com uma habilidade que ninguém nos ensina na escola. Reconhecer padrões. Porque no fundo, a vida é feita deles. Padrões emocionais, padrões financeiros, padrões de comportamento. Ninguém fuma todo dia porque ama cigarro. Ninguém explode de raiva do nada. São respostas repetidas. São gatilhos que a gente repete sem perceber. E quando você começa a enxergar isso, é como se as cortinas se abrissem. O mundo para de parecer tão caótico. Você começa a entender por que certas coisas acontecem. E mais do que isso, você para de se culpar o tempo todo. De repente você percebe que não está quebrado. E é aí que tudo começa a mudar. Quando você começa a reconhecer os padrões, algo mágico acontece. A verdadeira transformação começa quando você aprende a usar esses padrões a seu favor. E aqui está a grande virada. Não é só sobre entender o que está acontecendo com você. É sobre saber o que fazer com isso. O que fazer com a dor, com a raiva, com a dúvida, com a ansiedade? Porque todos esses sentimentos têm uma lógica, têm uma sequência. E quando você entende o ritmo deles, você pode interromper o ciclo. Pode transformar um impulso em escolha. Pode transformar uma reação em decisão. Pensa em um maestro. Ele não só entende a música, ele sabe o momento exato de entrar, de sair, de mudar o tom. Com a vida é a mesma coisa. Quando você aprende a usar os padrões, você para de viver no improviso. Com atletas que estavam destruídos por dentro, mas voltaram para a quadra. Com executivos que queriam desistir de tudo, mas encontraram um novo sentido. Pessoas como eu e você, que só precisavam de um novo mapa, um novo jeito de interpretar o que estavam vivendo. Eu nunca me esqueço da ligação que recebi. Era tarde da noite. A voz do outro lado da linha era desesperada. Um jovem estava prestes a desistir da vida. Ele não via mais saída, mas eu conhecia o padrão. Eu sabia como aquela história começava. E eu sabia como ela podia terminar diferente. Não foi mágica, foi método, foi presença. Foi um conjunto de escolhas. E ele está aqui hoje, não só vivo, mas ajudando outras pessoas a encontrar uma razão para continuar. E isso me marcou para sempre. Porque quando você sabe como usar os padrões, você ganha poder. Poder real, não aquele que impõe, mas o que transforma, o que cura, o que move. Seja numa negociação, numa conversa difícil, no momento de crise, você deixa de ser refém das circunstâncias e se torna autor da sua história. E é nesse ponto que a vida começa a te escutar de verdade. E aí vem o momento mais raro, o mais poderoso, o mais transformador de todos. Quando você deixa de apenas reconhecer ou usar os padrões e começa a criar os seus próprios, esse é o ponto onde você para de seguir o caminho que te deram e começa a desenhar um novo, um caminho que nunca existiu antes, que carrega o seu nome, a sua história, o seu ritmo, e não tem nada mais libertador do que isso. Criar padrões é quando você sai do modo sobrevivência
e entra no modo liderança pessoal. É quando você deixa de viver como uma cópia e passa a ser uma referência. Quando você transforma cicatrizes em trilhas. Quando você decide que a dor que te visitou não vai mais mandar em você, vai impulsionar, vai iluminar. Foi assim comigo. Tudo que eu ensino, tudo que eu compartilho, nasceu primeiro da minha necessidade de sobreviver. Eu não comecei porque queria mudar o mundo. Eu só queria não afundar. Mas à medida que eu criava novos caminhos dentro de mim, o mundo começou a me chamar. Foi assim que vieram os convites improváveis. O presidente que liga no meio da tarde, desesperado. Atleta que perde a irmã e não consegue mais pisar em quadra. O executivo que vai ser demitido no dia seguinte e precisa de clareza agora. E eu chego nesses momentos sem script, sem garantia, sem tempo, só com uma coisa: o domínio de padrões que eu mesmo criei, vivendo cada um deles na pele. E por isso eles funcionam. Quando você chega nesse nível, você começa a ver que tudo na vida tem um ritmo, uma estrutura, uma respiração. E se você consegue ouvir isso, consegue mudar isso, você vira autor da sua própria existência. E isso não é dom, é treino, é escolha. E fome de viver uma vida que não seja reativa, automática, previsível. Fome de construir algo que só você pode construir. E quando você começa a criar esses novos padrões, algo ainda mais incrível acontece. Você começa a inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Porque o mundo não precisa de mais gente perfeita. Ele precisa de gente real, que ousou quebrar o molde. Mas talvez a parte mais bonita de tudo isso é perceber que você não precisa ser um gênio, um especialista ou alguém extraordinário para começar. Tudo o que você precisa é estar disposto a sentir. A vida só começa a mudar de verdade quando você permite que a dor te ensine. E sim, dói. Criar novos padrões, sair do automático, enfrentar o que você evitou por anos. Mas essa dor não é punição, ela é passagem. E cada vez que você atravessa uma dor sem fugir, você sai do outro lado mais inteiro, mais desperto, mais humano. Eu aprendi isso ouvindo histórias como a sua. Histórias de quem foi desacreditado. Histórias de quem teve que lutar para falar, para andar, para se sentir digno. Histórias de quem teve tudo para dar errado. E mesmo assim decidiu levantar mais uma vez. O entrevistador que estava na minha frente naquele dia, com os olhos marejados, a voz embargada, me contou como leu meu livro quando ainda lutava para pronunciar a palavra hambúrguer. Como aquilo acendeu uma chama, como ele passou anos estudando, treinando, vencendo batalhas invisíveis que ninguém via. E hoje está ali, com uma empresa bilionária, ajudando milhões. Aquilo me tocou. Não os que escondem, mas os que abraçam, os que atravessam. E talvez o senhor ou senhora que está me ouvindo agora esteja nesse exato ponto. Talvez esteja enfrentando o momento mais duro da sua vida. Talvez se sinta pequeno, invisível, confuso. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. O que te trouxe até aqui não define onde você vai chegar. O que te define é o que você decide fazer com isso agora. Criar novos padrões não é sobre apagar a dor. É sobre dar um novo significado a ela. É sobre transformar o grito preso na garganta em palavra viva. É sobre mostrar para o mundo e para você mesmo que as partes quebradas da sua história podem ser exatamente aquilo que vai te tornar inesquecível. E é aí que tudo muda. Que você tem a chance de descobrir algo que muita gente passa a vida inteira sem perceber. A dor que te marcou pode ser o início do teu propósito. Às vezes a vida quebra a gente não para nos destruir, mas para abrir espaço para algo novo nascer. Foi assim comigo, foi assim com tanta gente que eu vi renascer bem na beira do abismo. E pode ser assim com você também. Você não precisa de um palco, de discípulos, de um currículo brilhante. Você só precisa de coragem para olhar para dentro e dizer: isso aqui não vai me parar, vai me moldar. Quando você entende isso,
Quando você para de resistir ao que sente e começa a escutar, algo dentro de você muda. A dor não vai embora, mas ela muda de lugar. Ela sai do banco do motorista e você volta a guiar. Talvez você não saiba por onde começar, e tudo bem. Ninguém começa sabendo, mas você pode começar agora. Respirando, sentindo, reconhecendo, escolhendo, criando, porque cada passo que você dá nessa direção, por menor que pareça, desperta uma força que estava adormecida aí dentro. Uma força que não vem do que você tem, mas do que você é quando tudo que tinha parece já não bastar. Se você chegou até aqui, talvez já tenha algo dentro de você pedindo por mudança. Não silencie isso, honre isso. A vida tá te chamando não para ser perfeito, mas para ser inteiro. E se tiver que começar pela dor, que comece, mas que te leve mais longe. Porque o mundo precisa de pessoas que decidiram transformar suas feridas em caminhos. E talvez o próximo caminho seja o seu.